Humanos! Mais um dia de alegria, Renato de Paula aqui no Renato de Paula Ubuntu Podcast, que hoje vem de braçada. Vai dar um mergulho na vida de alguém que eu admiro muito, Clodoaldo Silva. Cara, eu estou na frente de Clodoaldo Silva, meu irmão. Oh, que alegria! Um dia, eu sou cristão evangélico e na minha religião tem as profetas. Um dia alguém falou pra mim em Nova Iguaçu, Deus vai te colocar do lado das pessoas que você mais admira. E você é uma delas, Clodô. Obrigado por estar aqui, meu irmão. Eu que agradeço, Renato, né? Dando um oi para os telespectadores, todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Fico feliz. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. E é bom saber que você me admirava quando atleta e tivemos uma oportunidade de nos conhecermos. E olha como Deus é bom. Hoje estamos juntos. Você, presidente da Sudeste, e eu, vice-presidente de esportes. Amigos e parceiros de trabalho. Oh, coisa boa. Vamos junto, né, para que a gente possa fazer o bem e poder estar mudando não só a cidade, não só o estado do Rio de Janeiro, mas o Brasil, Renatão. Bom, Clodô, a gente sempre começa aqui fazendo a nossa autodescrição. Algumas pessoas com deficiência visual vão estar assistindo o programa. Eu sou Renato de Paula, tô sentado, um homem negro. Tô na frente do Clodoaldo, tem uma tela com girassol, escrito meu nome aqui no fundo, o auditório decorado com girassol no centro da tela, de camisa preta, um blazer e sou muito bonito. Tô usando óculos. E fala aí você. Eu sou muito mais bonito, né? Mas Clodoaldo Silva, sou uma pessoa de cor morena, mas predominante para escuro. Tô nadando, sol pra caramba, cabelo curto, galera. E estou com a camisa branca com detalhes azuis. Então, chega aí que a gente vai bater muito papo, não é isso, Renato? Mas primeiro, aqui eu cheguei, nós fizemos uma resenha, um making off, não pode ir pro ar, né? E aí eu quero saber, você falou que ia me explicar, Renato de Paula Ubuntu. Perfeito, me fala aí cara. por quê, cara? Me fala esse significado. Cara, essa história, eu passei parte da minha vida na Europa e a galera adorava filosofia. E filosofia, tinha um alemão comigo que tirava muita onda, que filosofia se faz em alemão, em latim. Eu falei, pô, cara, é um negão aqui, fiquei quietinho, né? De repente eu fui pesquisar sobre filosofia. E como quase tudo na vida, nasceu na África. A filosofia Ubuntu é uma das primeiras filosofias que se tem por entendimento e quer dizer, sou porque nós somos. É uma mentalidade do povo chamado Bento, que eles entendem que não há por que viver em sociedade numa forma apenas competitiva, e sim colaborativa. E que nós somos uma teia, onde qualquer parte dessa teia modifica o todo. Então a sua dor, Clodoaldo, é a minha dor, me importa. E a minha alegria é a sua alegria. Cara, a tua chegada aqui foi o Ubuntu, velho. Tu chegou, mudou todo mundo que tava aqui. Porque a sua energia me afeta diretamente. Então, o Ubuntu é isso. Tem uma frase, o Desmond Tutu, ou melhor, uma explicação dele, que uma americana chegou num lugar mais tribal, que é onde a filosofia é bem enraizada, e falou assim, vou ensinar esses caras a serem competitivos. E botou a galera pra competir, tipo assim, sai daqui até aquela árvore, quem chegar primeiro ganha esse chocolate. Ensinou, já, alguém ganhou, sentou, abriu o pacote de chocolate, deu um pedaço pra cada um. Ela falou, mas é só teu, você pode... Não, por que só meu? Sim. Não faz sentido ser só meu. E aí veio a história do Ubuntu pra minha vida, porque não faz sentido ser só eu, tem que ser nós. E pegando esse gancho, Renatão, intimidade é fogo, né? Já Renatão, meu amigo, teu maior prazer, você falando, né, dessa que a gente tem que compartilhar, que a gente tem que ter empatia. E eu fico muito feliz de ter ganhado todas as medalhas, ter colocado fogo no Maracanã, como eu gosto de falar, que eu fui escolhido para poder acender a pira dos Jogos Rio 2016 e foi algo maravilhoso, algo bonito no Maracanã, né? Então, quando eu chego,
As pessoas veem o Clodoaldo, o campeão, mas o mais legal de tudo isso é porque depois eles passam a conhecer o Clodoaldo pessoa. E aí, isso é a maior alegria, porque não tem nada pior do que você chegar em um ambiente e as pessoas não quererem você ali perto. E você deu esse relato, né? Quando eu cheguei, né, a gente falando alegre, eu me contradizendo, demorando a falar algumas coisas, né? Mas isso é que é o legal e essa minha oportunidade de poder chegar e as pessoas conhecerem a pessoa Clodoaldo Silva, isso é o que me deixa mais feliz e a deficiência eles nem enxergam, Verdade, Renato. verdade. Clodô, infância, fala do teu pai, da tua mãe, tem irmãos, nasceu onde? Fala aí, de onde vem esse cara aí? Cara, esse sotaque que você tá vendo aqui, você deve estar achando, né, Renato? Caramba, o Clodoaldo com esse sotaque é um lorde britânico, é da Inglaterra, é o rei Charles, mas não, sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, e até um tempo atrás, Renatão, eu torcia para um time fora de série. E aí o pessoal fica perguntando, caramba, time fora de série é o Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain? Não, é o ABC de Natal, que até um tempo atrás era fora de série, fora da A, da B, da C, da D e assim sucessivamente. Hoje estamos na Série B de bola, né? Mas eu sou nascido em Natal. Nasci com uma paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, que afetou a coordenação motora das minhas pernas. E nosso pai, né, ele Qual saiu... o nome dele? Ele chama-se Valdir Francisco do Nascimento, já é falecido, infelizmente, mas ele saiu muito cedo de casa, separou-se da minha mãe, né? E, cara, se eu tenho um grande ídolo no esporte, Renato, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, a minha mãe. Que legal. E por que eu tenho ela como minha grande ídola? Como eu te falei, nosso pai, eu tenho 3 irmãs e um irmão. Nosso pai saiu de casa, eu tenho apenas 2 anos de idade. É uma história comum no Brasil, né? É uma história comum e principalmente Infelizmente. com pessoas com deficiência. Isso é Por- verdade? Porque o que acontece? Eu tenho até, né, a gente até conversa muito, eu e uma outra amiga minha, a gente fala muito que as pessoas com deficiência são os filhos da mãe. Porque na maioria das vezes que nascem deficientes, os pais, o pai, a figura masculina abandona e quem fica cuidando é a mãe. Por isso, filhos da mãe. E comigo não foi diferente. Então, Dona Maria das Neves está lá em Natal, 73 anos, mulher com um exemplo fantástico, né, Renato? E, cara, e por que minha grande ídola? Porque ela poderia estar fazendo qualquer coisa com aqueles 5 filhos. Poderia estar abandonando, poderia estar colocando no orfanato, poderia não estar dando atenção, mas ela chegou e criou aqueles 5 filhos e, para mim também, ela é a mulher mais inteligente do mundo. E ela só estudou até a 4ª série do ensino fundamental. Então, teoricamente, não seria tão inteligente. Mas, para mim, é. Por quê? Porque eu sou a única pessoa que tem uma deficiência na família. Mas, em nenhum momento, ela me tratou como coitadinho. Em nenhum momento, ela me tratou como incapaz. Então, se eu tinha que ficar de castigo, se eu tinha que levar palmadas, se eu tinha que lavar louça, ela ia lá e me falava. E muitas vezes, as maiores lições, Renato, que ela me colocou na vida, muitas vezes foi muito mais pela atitude. E a principal é que eu aprendi que eu não tenho que conseguir meus objetivos pela deficiência, mas sim pela minha capacidade. Perfeito. Infância, rua, ia pra escola, era próximo da sua casa, como é que foi a convivência ali jogava bola na rua, como é que convivia com as brincadeiras de criança, como é que foi isso aí? Cara, e até me aprofundando mais nesse assunto, né, nós tínhamos 2 alternativas para fazer na minha infância e adolescência. A primeira era ficar em casa sem fazer nada, porque não tínhamos grandes bens materiais, não tinha televisão, não tinha um aparelho de som, não tinha nada para passar o tempo. Então, sobrava a segunda alternativa, que era ir para a rua. E aí eu e meus irmãos, a gente escolheu essa segunda momento para ir para a rua, poder estar interagindo com pessoas com e sem deficiência. Claro que
Sofria preconceito, sofria um olhar diferente de outras pessoas, mas, cara, isso nunca me incomodou. Isso nunca me incomodou porque isso eram poucas pessoas que faziam. A maioria me acolhia, a maioria queria o Clodoaldo bem-humorado, alegre, feliz. Então, na minha infância e adolescência foi dessa forma. E é engraçado, você falou se eu jogava bola, o que eu fazia. Cara, e é engraçado, eu jogava bola, né? E eu era o goleiro da equipe, né? Mas eu contei uma história aqui nos bastidores, mas essa já é outra para eu chegar naquela, né? E aí, eu jogava futebol com a galera e é engraçado. E você sabe que todo grande goleiro, né? Os melhores goleiros do mundo já tomaram frango. Quem nunca tomou frango, né, Renatão? E aí eu era o goleiro e às vezes eu tomava esses certos frangos, né? E a galera da minha equipe chegava pra mim, Clodoaldo, seu filho disso, seu filho daquilo. O pessoal ficava bravo comigo e eu ficava feliz. E aí você fica imaginando, caramba, o pessoal te xingava e você fica feliz por quê? Cara, porque eles viam o Clodoaldo ali que poderia pegar aquela bola. Perfeito. Você via a sua capacidade. Que você tinha capacidade e não fez. Isso aí. Merece o xingamento. Por isso eu ficava feliz, eu ficava Muito alegre, bom, sorriso muito de bom. boca a boca, Entendi. né? E aí, pegando esse outro gancho, muitos acham, né? Nossa audiência qualificada acha que o Clodoaldo Silva, cheio de medalhas, acha que a primeira medalha foi na natação. Mas, na realidade, foi no futebol, lá em 1994. Teve um torneio entre classes e a minha equipe foi participar, a minha classe, e eu era o goleiro, né? Como já falei, o goleiro. E aí eu ficava embaixo das traves com a muleta. Quando a bola vinha, eu jogava a muleta para um lado e pulava para o outro. Isso nunca dava certo. Sempre tomava o gol. E acabou o campeonato, acabou o torneio. E a minha equipe saiu na sexta posição e todos nós ganhamos a medalha de honra ao mérito. Mas vou falar para você, Renato, e nossos telespectadores, um segredinho só nosso, que a gente só saiu na sexta colocação porque só tem 6 times jogando. Mas medalha é medalha. Irmão, o último é quem não foi. O último é quem desistiu, é quem não teve coragem de competir. Então tá certíssimo. Curtiu a medalha. E aí ainda, né, depois passando da minha adolescência, eu indo já um pouco para a vida adulta, ainda morando em Natal, e eu já tinha começado a nadar, e as pessoas já conheciam o Clodoaldo, né? E por que eu vou contar essa história? Porque desde que eu me entendo por gente, Renato, por pessoa, eu sempre fui muito bem resolvido com minha deficiência. Eu sempre fui um cara alegre, bem-humorado, então eu nunca me senti deficiente, né? E aí eu comecei a namorar, né? E aquele namoro formal, ia para casa da namorada, a gente namorava ali na sala com a mãe e o pai da garota, e voltando para casa, eu tinha um carro, um Gol, né? E aí voltando para casa, 10h30 da noite, indo para casa no meu Golzinho marrom, e lá às 10h30 a gente para no pelo menos naquela época a gente parava nos semáforos, né? Hoje em dia não se para mais, que tá violento em todos os lugares. E aí eu parei, né? Isso 10h30 da noite, e do meu lado para um outro Gol branco, cheio de garotas, cheios de meninas, né? E aí parado, ficou do lado assim. E aí eu via, né, eu ficava olhando assim de rabo de olho, e eu via que elas olhavam para mim, ficavam falando umas com as outras, baixinho, aquele cochichado. E aí eu na minha mente, caramba, se elas souberem que eu tenho deficiência, elas vão embora, não querem nem saber. Aí beleza, aí conversaram, aí de repente uma menina que estava atrás chegou, abriu o vidro e falou: "Oi, Clodoaldo!" Aí eu falei: ainda bem que ela sabe que eu sou deficiente. Você já vinha pensando. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias e ele me perguntou, né? Eu trabalho aqui num shopping. Não é shopping, é um prédio lindo chamado CEO aqui na Barra da Tijuca, né? Ele é americano e ele veio pra mim e me perguntou: Renato, ele é negro. Ele trabalha como médicos brasileiros negros para ir para os Estados Unidos. Ele falou: como é que é você ser o único negro aqui que não era o porteiro ou quem estava te servindo?
Eu falei para ele, eu nunca reparei. Porque a coisa não vem... meus pais também me ensinaram a não reparar isso ou minimizar isso. Ele me olhou e falou assim, isso também é uma forma de luta. Ou seja, há várias formas de lutar. Há formas de lutar você dando muita importância para isso. Sim. Ou simplesmente seguindo a vida. Qual foi a sua estratégia? Seguir a vida, né? E volto a falar novamente em Dona Maria das Neves. É claro que, embora a gente seja muito feliz, alegre, bem-humorado, mas a gente tem aqueles dias que não está tão bem, algumas coisas te abatem, né? E comigo não foi diferente, né? E aí, às vezes que eu chegava em casa triste, né, porque não tinha entrado no time de futebol, naquela escolha, ou aconteceu alguma coisa, minha mãe me perguntava o que tinha acontecido, eu falava para ela e ela falava para mim, meu filho, não importa o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas acham. Se você quer fazer, vai lá e faz. Se você não conseguir, continua tentando. E essa lição, Renato, Já era treinadora de algum esporte? Pois é, treinadora da vida. Por isso eu tenho ela como minha grande ídola. Treinadora da vida. E, cara, porque eu sofri pouco preconceito e discriminação na minha vida inteira. Porque é o que você contou, né? Veio essa pergunta para você e você falou, eu nunca percebi. E comigo também, eu via meus amigos fazendo, correndo, jogando bola, fazendo o que tinha que fazer, e eu fazia também. Só que eu não fazia do seu jeito, eu não fazia do jeito do outro, eu fazia da minha forma. Eu fazia como eu conseguia fazer. E no início, às vezes, tem um preconceito, mas quando eles veem que você está fazendo, que você está se esforçando, aí as pessoas desse preconceito passam por admiração. E foi isso que eu fiz e faço até hoje. Perfeito. Clodô, hoje você já é um admirado, certamente pelas pessoas com deficiência e sem deficiência, mas as pessoas com deficiência passaram por anos e anos de invisibilidade e só de para em Paralimpíada que eram lembradas. Eu costumo lembrar que até hoje se vê poucas pessoas com deficiência vendendo produto em comercial. Sim. Né? Pessoas com deficiência não são vistas como alguém que vai comprar. E ainda ficam, talvez, na imagem do assistencialismo ou da saúde, né? Alguém que acabou de sofrer um acidente. E você vem com um esporte, que ali só dá para perceber se é preparado ou não, se tem capacidade ou não, se treinou ou não treinou. Mas eu tenho certeza que o movimento te admira, das pessoas com deficiência, e eu vejo outros movimentos, que eu não vou citar, ganhando espaço numa rapidez. Sim. E parece que o movimento da pessoa com deficiência atrasou, parece que está com 5 quilos de peso para carregar. O que acontece? Você tem essa percepção, você sendo de dentro do movimento? Você falou 5 quilos de peso, eu acho que é bem mais, né? Parece até toneladas, Renato. Porque, no meu ponto de vista, o segmento da pessoa com deficiência, e muitas vezes a população, não por maldade, mas por falta de conhecimento, muitas vezes, quando a gente está num bate-papo, pessoa com deficiência, eles acham que o segmento é só o deficiente físico. Mas não, a gente tem físico-motores, a gente tem deficientes visuais, a gente tem as pessoas do TEA, do transtorno espectro autista, nós temos as deficiências intelectuais e mentais, a gente tem uma gama de deficiência. E você falou que temos outros segmentos que estão evoluindo muito, a gente vê outros representantes nas áreas municipal, estadual e federal, e a gente não consegue ver na pessoa com deficiência. E isso me deixa triste, porque no meu ponto de vista, eu vejo que o nosso segmento, ele poderia ser mais unido. Eu poderia estar mais
transitando no segmento da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência visual, a pessoa com TEA, a pessoa com vários outros tipos de deficiência e eles com os outros, né? Deixa eu tentar entender. Eu sou do movimento, obviamente estou no movimento. Sim. Hoje eu estou numa pauta do esporte, mas o que me trouxe para a pauta do esporte foi o esporte para a pessoa com deficiência. Você está me dizendo que dentro da deficiência há uma segmentação que precisa ser unida. O cego luta pelo cego, o cadeirante Isso pelo aí. cadeirante, a pessoa autista pela pessoa autista. E se lutasse pelo movimento... Todos ganhariam, né? Juntos somos mais fortes. Ubuntu. Então, eu vejo dessa forma porque outros segmentos, eles fazem isso. E a gente vê essa evolução. Então, a gente vai falar mais na frente, né, da presidência da SUDERJ, né, que é o nosso Renato de Paula. Vice-presidência da SUDERJ. Isso aí, vamos falar. No finalzinho, vou fazer um agradecimento. E é uma honra, um desafio poder estar substituindo, porque essa era a sua pasta e você tinha tantos nomes e pensou no Clodoaldo. Mas isso a gente vai falar no final. Vamos chegar lá, né? Mas eu acho sim, Renato, que agora, com esse novo desafio, eu quero ser essa pessoa agregadora. Ótimo. E eu sei que vou contar com você para que a gente possa, junto, unir todas as pessoas com deficiência para que a gente possa ter mais representatividade. E aí, tem muitas pessoas que estão em casa e podem falar: Clodoaldo, então, porque isso já chegou para mim, né? Algumas ideias: Clodoaldo, vamos lançar pessoas com deficiência em cargos para poder estar nos representando. Eu acho que tem que ter pessoas com deficiência, mas essas pessoas com deficiência têm que estar capacitadas. Perfeito. Eles têm que investirem no seu futuro, em treinamentos, porque se a gente coloca pessoas que não estão aptas, aí acaba realmente dificultando a nossa representatividade. Então, eu sou a favor que possamos ter pessoas com deficiência em todo tipo de cargo, corporativo, político ou qualquer outro, mas que investam na sua carreira para poder representar bem. E hoje saiu o censo, tá? A gente está gravando o podcast. No dia de hoje saiu o nosso IBGE e, infelizmente, os dados não são bons para a pessoa com deficiência. Aumentou enormemente o número de pessoas com deficiência. Isso é bom porque estamos localizando elas, as pessoas estão sendo vistas. O Brasil sabe que aumentou o número, mas a quantidade de pessoas com deficiência sem alcançar o ensino regular e economicamente vulneráveis é enorme, Clodô. Enorme. Então, ainda há uma barreira enorme para essa pessoa se incluir financeiramente, se incluir na sociedade, poder fazer boas escolhas. Aí eu vou falar para você, me perguntando. Você conheceu várias pessoas com deficiência que não caminharam pelo esporte. Você acha que o esporte te facilitou, mesmo que você não fosse um campeão? Sim. O esporte como um farol para iluminar as outras escolhas. Como é que você vê o esporte na sua vida? E hoje, você é um gestor público, né? Como é o esporte para pessoa com deficiência e sem deficiência? Mas já que o nosso papo é esse, como é o esporte para pessoa com deficiência? Como foi para você? Sim, legal, Renato. E, cara, eu passei 18 anos nadando, ouvindo o hino nacional, subindo no lugar mais alto do pódio, ganhando e recebendo medalhas. E porque naquele momento e até hoje, muitas vezes, eu sou procurado, né, para poder falar não só do esporte, mas do segmento da pessoa com deficiência e suas dificuldades. Porque durante minha trajetória esportiva, quando o repórter chegava para mim e me perguntavam: Clodoaldo, quais suas chances de ganhar medalhas? Qual primeira vez que você está na Grécia, aqui em Atenas, o berço da Olimpíada? Eu falava
sobre isso que ele me perguntava, mas eu também fazia questão de falar do segmento da pessoa com deficiência, de ser esse porta-voz, de falar das dificuldades de acessibilidade. E por que eu fazia sempre essa questão e faço? Porque eu fui uma pessoa que eu tinha uma dificuldade enorme de ir para a escola, de chegar no treinamento, porque na época, né, eu não sou tão novinho assim, apesar de parecer novo, Tá lindo, gentil, gato, né? mas... 44 anos, mas naquela época nós não tínhamos ônibus acessíveis, né? A minha dificuldade não era para sair de casa, né? E hoje a gente ainda tem essas dificuldades. Hoje é bem menos, mas ainda se há essa dificuldade. E também, voltando naquele raciocínio de falta de qualificação da pessoa com deficiência, muitas vezes, Renato, não é pela culpa da família ou da pessoa. Que não. Então, muitas vezes, é difícil chegar até o local. É a deficiência da cidade, da rua, do ônibus, da escola. Quem é deficiente é o meio. O meio. Isso aí, pegando esse gancho no nosso segmento, e você sabe bem disso, nós temos duas grandes frases. A primeira é nada sobre nós sem nós. Perfeito. E a segunda é justamente, não é o Clodoaldo Silva que é deficiente. Deficiente é o meio. Deficiente é o local que não proporciona acessibilidade para o Clodoaldo, para a pessoa com deficiência visual, para a pessoa com a baixa estrutura, né? Baixa estatura. Então, nós ainda temos essas dificuldades para poder se resolver, mas os movimentos sociais da pessoa com deficiência, eles vêm com seu espaço e reivindicando, se melhorou muito, mas ainda falta muito a fazer, né? E outras perguntas, né, que muitas pessoas faziam para mim, Renato, chegavam para mim e falavam, Clodoaldo, se você um dia for presidente ou você tiver alguma força, tá vendo? Já quero me colocar no teu lugar. Não, se você tivesse alguma força para fazer alguma lei, você faria que lei? E eu falo para eles, cara, o nosso Brasil, o nosso país é um que tem a Constituição voltado para pessoas com deficiência mais estruturada do mundo. Verdade. Gente não precisa mais de leis. A gente precisa que elas possam ser cumpridas, que elas possam ser fiscalizadas. E é engraçado que em 2004, né, quando houve o boom, né, o seu podcast Renato de Paulo Ubuntu, e em 2004, quando houve o boom do esporte paralímpico aqui no Brasil, aconteceu em Atenas, o Brasil ganhou 14 medalhas de ouro e só ali eu saí com 6 ouros e 1 prata. E naquele mesmo ano, Renato, foi sancionada uma lei para pessoa com deficiência e aquela lei falava de 2004 para cá, para frente, todas as edificações que forem construídas, obrigatoriamente tem que ter acessibilidade. As anteriores, a gente tenta fazer acessibilidade. Só que, infelizmente, ainda não há a fiscalização, não há a punição, né? E eu costumo dizer que, infelizmente, às vezes, para se cumprir uma lei, a gente tem que punir. E o grande exemplo que eu faço é o cinto de segurança. O cinto de segurança virou cultura. Hoje você entra no carro, a primeira coisa, até sem pensar, você chega e põe. Mas quando começou, tinha multa, tinha punição. É isso. 2004. Nada que a gente colhe é diferente da nossa semeadura, né? Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Por que 2004 foi esse ano de florescer? Você que viu... Você tinha quantos anos em 2004? 25 anos. Então você viu ali que o Brasil se preparou melhor, deu mais estrutura. Você já estava morando aonde? Conta um pouquinho do Clodoaldo dessa época. E como é que foi o convite? Sim. Como é que foi a qualificação? Me fala um pouquinho para chegar em Atenas. Legal. Eu comecei a nadar, Renato, em 96, como processo de reabilitação, fisioterapia. Nós temos um fisioterapeuta, né, o Renato, e, cara, a minha admiração muito grande é que você é um gestor público
né? Você está dentro do movimento paralímpico, mas é bonito demais ver você falando da sua profissão, falando que é fisioterapeuta, e hoje você é um gestor e você enfatiza muito a questão da fisioterapia, a questão da humanidade, né? A minha entrega é essa. Um dia me perguntaram, por que você é fisioterapeuta? Eu, pensando, acho que eu encontrei a resposta. É porque a minha missão no mundo é aliviar sofrimento. E se eu tô gestor, é para aliviar sofrimento também, é para entregar para a população que todo mundo sofra menos, né? E o esporte também ajuda nisso. Então fala 2004, como é que foi chegar lá? E aí eu comecei como reabilitação em 96, 2 anos depois já era atleta, participei do meu primeiro campeonato, morava em Natal, meu primeiro campeonato foi aqui no Rio de Janeiro, lá no Pedro II, em São Cristóvão, e depois dali não parei mais. A minha primeira Paralimpíada foi em 2000, em Sydney. Lá eu ganhei 3 pratas e 1 bronze. E em 2004, por que houve esse boom, né? Porque todo o Brasil ficou sabendo do esporte paralímpico e de pessoas com deficiência. O Brasil, Renato, a primeira Paralimpíada foi em 72 que o Brasil participou. A primeira Paralimpíada e Olimpíada foi em 1960 em Roma, mas a gente sempre fazia boas campanhas. E qual que foi o divisor de águas em 2004? Porque pela primeira vez a mídia maciça, rádio, TV, sites que naquela época a internet já estava começando, foi para Atenas e começou a mostrar aqueles atletas. Perfeito. E pela primeira vez também passou na televisão ao vivo, né? E a gente sabe que é muito diferente você ouvir e ver. Então, quando eles passaram a ver atletas ficando bravos porque perdiam medalhas, atletas felizes e alegres ganhando medalhas, e eles viam que a deficiência era só uma característica, mas que os caras são atletas. E dali, o Brasil saiu com a melhor campanha, eu saí com 6 medalhas de ouro, por isso houve aquele boom, porque a mídia foi maciça e deu conhecimento aí do esporte paralímpico e da pessoa com deficiência. E eu complemento ainda que o mais legal de tudo isso é que não foi só bom para o esporte paralímpico, foi bom para o segmento da pessoa com deficiência, com a lei que eu te falei, né, da Ganhou questão força da política, mobilidade ganhou holofote. urbana. E como foi as outras Olimpíadas, até você decidir parar? Então, Sydney, Atenas, Pequim, Londres e aqui no Brasil, na Rio 2016. Pequim, como é que foi? Pequim, eu consegui uma medalha de prata e bronze, né? E, cara, poder ter participado dessas 5 Paralimpíadas foram fantásticas. É uma bagagem enorme, né? Cada cultura que você conhece. E é engraçado que a Paralimpíada que eu tive mais resultados, mais medalhas, foi 2004. Então, muitos acham, então tua Paralimpíada que foi a melhor que você se lembra. No topo da carreira. Ou... que você se lembra com melhores lembranças foi em 2004, mas não foi, Renato, foi em 2000. É engraçado isso. As primeiras. Foi a primeira em Sydney. E por quê? Né? Vou explicar para você e para os nossos telespectadores, porque a minha melhor Paralimpíada assim, de lembrança foi em Sydney 2000. Porque ali foi minha primeira Paralimpíada. Eu ganhei 3 pratas e 1 bronze, mas o Clodoaldo Silva era mais um. Não tinha pressão, não tinha cobrança, chegava lá de boa, tranquilão, né? Depois ia curtir a cidade. E aí, em 2004, eu já era o Clodoaldo Silva. A pressão vai ter que ganhar. Pressão, cobrança, todo mundo te olhando, né? Então é engraçado essas vivências, porque poderia ser 2004, mas não foi. Foi Sydney, né? E aí, contando, né? Veio essas 5 Paralimpíadas, mas veio 2016. E 2016, você falou, foi onde eu parei. Eu costumo dizer, Renatão, que
na realidade, se os jogadores de futebol penduram a chuteira, eu pendurei a minha sunga. Se bem que isso é obsceno pra caramba, né? Posso ser preso, pendurar a sunga. Então foi ali que eu resolvi parar, mas foi um momento único. Ganhei uma medalha de prata em casa e acendi a pira dos Jogos Rio 2016. E eu espero que você não me pergunte, Clodô, o que foi mais emocionante, ganhar medalhas ou acender a pira? Se você me perguntar isso, eu não vou saber responder. E as duas coisas foram demais, né? Foram maravilhosas. E como foi o resultado na piscina nessa Olimpíada? Aqui no Brasil eu ganhei uma medalha de prata, né? E aqui eu me aposentei e foi algo mágico, né? Foi algo mágico porque eu olhava, eu via a torcida gritando o meu nome, gritando o nome da seleção brasileira, dos atletas. E o mais legal, Renato, é que, cara, todos os dias, não só a piscina, mas todo o complexo esportivo estava lotado e de família. Verdade. E eles iam lá... Eu fui! Ah, garoto! Eles iam lá não para ver coitadinhos, eles iam lá para ver atletas. E aí eu peguei esse gancho. Você foi, viu quais modalidades e você de olhar de telespectador, né? Eu sei que o podcast Renato de Paulo, o Ubuntu é teu, mas eu gosto de saber, cara. Eu tava nadando, tava ali concentrado e você? Tava no Parque Olímpico ali assistindo? Cara, eu não conseguia... Eu assisti natação, assisti tênis, assisti basquete, mas eu não conseguia completar jogos, porque eu ficava tão empolgado, eu queria ver vários, porque as arenas tinham várias competições ao mesmo tempo. Isso. Eu vi um pouco de cada, eu queria ver outro, e hoje eu já fui até numa Special Olympics, né, para neurodivergências e é tão linda quanto, porque é o esporte. Depois que você entende o que é esporte, quem está fazendo é um mero detalhe. Isso. Eu falo isso como alguém que já foi da diretoria do futebol em cadeira de rodas, né? Que você vê a pessoa fora daquele momento, pode ter até um olhar capacitista, mas quando ela bota o bumbum de novo numa cadeira pra jogar bola, meu amigo, ali é só gol, é xingar juiz. Sim. Então eu só via como performance. Eu queria ver as várias performances. E pra cá, pro Renato aqui, é muito mais legal ver um tênis de mesa PCD. Sim. Pessoa com deficiência. É muito mais legal ver alguém nadando com aquelas expectativas de falar assim, ele não vai conseguir, o cara arrebentar. Sim. Eu achava que a medalha de ouro de vocês tinha que ser ter mais ouro. Isso. Eu também. Eu estaria feito. O entretenimento é muito mais legal. Não, e se tivesse mais ouro, tu acha que eu estaria trabalhando na vice-presidência? Eu estava no Caribe. Você ama o que faz. Verdade, mas eu tinha que soltar essa piadinha. E, cara, e você falando do esporte, né, que a gente vê, é disputa, é competição, e falou que há xingamento, que nos esportes convencionais e paralímpicos também há. Eu me lembrei de uma história fantástica. Em 2004, ganhei todas as medalhas, né? Não deixei nada para ninguém. No dia seguinte, eu estava de folga e fui ver outras modalidades. E fui ver o futebol de 5, que é voltado para deficientes visuais, né? O futebol de 5, naquela edição, foi a primeira edição do futebol, né? E era a final. Brasil e Argentina. E o jogo pegado. Finalzona, meu irmão. Pois é, finalzona, jogo pegado, 0-0. E aí, o futebol de 5, todos têm que ficar em silêncio, porque a bola é com guiso, e os atletas, eles se posicionam e eles vão atrás da bola. Eles visualizam o gol através do guiso e através de um chamador. E o jogo ali quente, né? E do meu lado estava o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, o senhor Vital Severino Neto, que foi o segundo presidente do Comitê Paralímpico. E o jogo agitado, e aí, de repente, a Argentina quase faz um gol. E todo mundo em silêncio. E aí eu, né, cheguei, vai isso e aquilo, xinguei o cara.
E aí o Vital Severino Neto, o presidente, deu uma cutucada em mim. Clodoaldo, para de ser mal educado. No futebol, de 5, a gente tem que ficar em silêncio e a gente não pode xingar. Aí eu, presidente, isso é Brasil e Argentina. Não dá pra eu ficar calado. Não dá pra... Eles vão saber. Tinha que ter ensaiado lá dentro, falar assim, cada vez que eu mandar ele pra aquele lugar, chuta pra cá. Não dá pra eu ficar calado. E aí, voltando agora, né, viu que eu adoro contar histórias e pelo jeito você também, né? Muito melhor. E aí, voltando pra 2016, cara, Renato, eu tive a oportunidade de acender a pira paralímpica dos Jogos. E aí eu fico imaginando em casa, né? E às vezes eu gosto de me ver na televisão, aí eu vou lá no YouTube, coloco lá pra me ver. Eu não acredito ainda, né? Não acredito que aquilo aconteceu. E foi lindo aquela abertura, meu Deus do céu, que capricho que foi aqui. Maravilhoso, né? E eu fico imaginando, Descreve o pessoal aqui, porque o Clodoaldo é uma figura tão politizada, que as pessoas acham que política não é um negócio bom. Política partidária, sim, a política do dia a dia, a política da sua casa, tudo é política. Nós estamos fazendo política aqui. Todos os dias. E o tema acessibilidade foi tocado de uma maneira forte e sutil, né? Vou chegar nela. Foi, né, forte aquela cena. Fantástico. Ai, ai, ai. Foi fantástico. E aí, né, Maracanã lotado. Tava me sentindo um jogador de futebol, né? Tava me sentindo um Gabigol da vida. Maracanã lotado. E naquele momento, 7 de setembro de 2016, estavam ali os condutores dentro do Maracanã. Antônio Delfino, Adria Santos, Márcia Mausá e eu era o quarto. Só fera, né? Só fera. Os 3 anteriores ex-atletas do atletismo, e aí conduziram, chegou até mim, e aí eu fui até a pira, né? E o mais legal da pira, Renato, é que eu chego num determinado momento da minha caminhada e entre mim e a pira tem degraus. Perfeito. Gente, vai pro YouTube ver, mas descreve aí que a cena é linda. E aí eu fico de frente para as escadas com a pira lá em cima. Eu já sabia o que ia acontecer, mas ninguém do Maracanã e o mundo que estava vendo aquela cena não sabia. E por alguns segundos eu fiquei parado, né? Clodoaldo Silva, um belo ator. A Globo tem que me contratar, galera. Eu já contratei, o Estado já contratou. Isso aí, já tô aqui, já. Então, fiquei ali por alguns segundos com aquela cara, caramba, como é que eu vou chegar até a pira? Né? E peguei os braços, coloquei assim, e agora, como eu chego? E, de repente, abriu-se rampas dentro dos degraus e eu subi as rampas e acendi a pira. Né? E qual que foi a mensagem que os Jogos Paralímpicos passou? Que pode haver degraus, pode haver escadas, podem, mas se houver uma rampa, todo mundo chega no mesmo lugar. Então, foi fantástico. E até hoje eu não acredito que eu pude participar desse momento, né? E com essa mensagem, Renata, é engraçado que outra vez eu fui realizar uma palestra em São Paulo, acabei a palestra e fui até o banheiro, estava apertado. E engraçado que quando eu fui no banheiro, tinha uma pessoa lá dentro, né? E eu esperei um pouco, a pessoa saiu, não tinha deficiência. Só que a pessoa super educada, ela foi porque estava apertada também, nos outros não tinha. A pessoa, ele me pediu 1000 desculpas, ficou constrangido pra caramba. Só que eu penso o seguinte, Renato, e eu falei para ele, cara, não tem problema nenhum, eu acho que todo banheiro, ele deveria ser acessível para todos. Por quê? Porque o seu banheiro, Renato, se fizer o banheiro só para você, o cadeirante, outra pessoa com deficiência não vai entrar. Mas se fizerem um acessível, que uma cadeira de rodas possa entrar, todos usam. Né? E foi isso que eu falei para ele. Então, a Paralimpíada foi isso. A rampa, né? E o piso tátil, outros mecanismos para a pessoa com deficiência, todos vão usar. Né? E onde um carrinho de bebê
ele não entra, uma cadeira de rodas também não. Perfeito. E aí, às vezes, até para sensibilizar, quando a gente está em determinado público, a gente até fala, ó, até as mulheres lindas, maravilhosas, que usam salto alto, elas precisam de acessibilidade também, porque se tiver uma rampa e um degrau... Ela vai na rampa, com certeza. Então é para todos a acessibilidade, Renato. Mas o Clodoaldo é muito educado e disse que alguém foi no banheiro e ele entendeu que a pessoa estava apertada, mas não vá no banheiro dedicado às pessoas com deficiência. Isso é além de crime, é uma má educação enorme. Não pare em vagas pessoa com deficiência nem um pouquinho, nem rapidinho, porque você tem outras vagas, ele não. Você tem outros banheiros, se esperasse, outros iam vagar, mas o Clodoaldo esperando, uma pessoa com deficiência esperando, ele não entra no outro, só entra nesse que é dele. Sim. Seu... Mal educado. Mal educado, obrigado. E pegando esse gancho, Renato, né, muitos também me perguntam, Clodoaldo, hoje você é reconhecido nacionalmente, internacionalmente, nem sei se eu sou internacionalmente e nem nacionalmente, mas dizem, né? E aí eles me perguntam, você sofre preconceito e discriminação? E, cara, hoje eu, com todas as pessoas conhecem, com toda a notoriedade que o Clodoaldo tem, eu não passo mais preconceito e discriminação atitudinais, mas eu acho que o maior preconceito ainda que as pessoas com deficiência sofrem é justamente essa falta de acessibilidade. Muitas vezes, quando vai para um shopping, vai numa vaga reservada para pessoa com deficiência, tem uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Então, eu ainda acho que esse é o maior preconceito e discriminação. Perfeito, perfeito. Amigo, como foi pra você se aposentar? Tu acendeu a pira, ganhou medalha... Pendurei minha sunga. E a cabeça falou assim, e agora? Já estava preparado para pendurar a sunga? Como é que foi essa preparação? Eu, conversando com você, a gente brincou que algumas vezes o atleta, me confirma, ele tá tão só focado naquilo que esquece que amanhã ele pode ser um gestor público como você é hoje. Sim. Mas você é não porque você é deficiente, é também porque você é deficiente, mas é pela sua capacidade intelectual de gestor que eu confio que vai entregar o melhor para a população. Obrigado. Mas será que todo mundo se preparou como... Isso serve para ambos, né? Pessoa com deficiência e sem deficiência. Sim. Mas a pessoa com deficiência, como o mercado ainda é mais difícil. Como é que foi para você e qual a dica você dá? Renatão, para mim, foi a coisa mais fácil do mundo, porque a minha última prova foi dia 17 de setembro de 2016 e depois daquela prova eu parei. E eu estava muito certo de poder estar parando, não só porque eu ganhei tudo que eu tinha que ganhar dentro e fora da água, porque durante a minha trajetória esportiva surgiam oportunidades e eu ia abraçando. Então, durante a minha trajetória, surgiu oportunidades para eu apresentar programas de TV, programas de rádio. Eu peguei... Abraçou e fez bem. Abracei, né? E quando eu via que não atrapalhava a questão do treinamento e nem competição, abraçava. Surgiu oportunidades para eu poder estar sendo coordenador de times olímpicos e paralímpicos. Se não me atrapalhava, eu abraçava. E com tudo isso, durante a minha trajetória esportiva, eu já estava me preparando, talvez até inconscientemente, mas já estava me preparando. E todas as oportunidades que eu tinha, ia lá pegando. E aí, para me aposentar, foi algo assim que dia 17 foi um sábado. Dia 18 era um domingo. Se Deus pediu o domingo para descansar, que é um Clodoaldo para querer fazer algo, né? Então, dia 18 eu descansei. Mas dia 19, numa segunda-feira, eu já tinha tanta coisa para fazer, Renato, que, cara, até hoje, eu não sinto saudades da competição e nem do treinamento, porque eu sou um cara que eu me preparei. Eu me preparei para parar, né? Perfeito. Mas a gente sabe que, infelizmente, não só o esporte paralímpico, mas o esporte convencional, o futebol, que hoje se ganha muito dinheiro, não todo mundo, mas uma pequena parte do futebol ganha, e a gente, infelizmente, vê que
eles não se preparam, né? E acabam sofrendo com essa essa coisa brusca, né? Então, a dica que eu passo para todos que estão nos vendo é que se a oportunidade ela aparecer e não for atrapalhar a tua vida de atleta, abraça. Abraça, porque a gente não vai ser atleta a vida toda. Então, com certeza, a gente fazendo isso, eu quero que vocês possam não ser igual ao Clodoaldo, mas ser muito melhor que o Clodoaldo, Renatão. Essa história de abraçar, dar a cara a tapa, se colocar à disposição para a vida, está acontecendo agora. Clodoaldo, você é um homem do seu tempo. Apesar de tudo que você viveu, você está aqui, agora. E agora você é o meu vice-presidente de esporte e saúde para pessoa com deficiência. Como é que foi aceitar? Eu sei o quanto você tá feliz. Tá feliz? Sim. Tô... Cara, feliz se eu souber uma palavra, um sinônimo que possa falar muito maior que felicidade, é essa. Que bom, que E aí bom. eu quero fazer agora o meu momento, Maguila, o agradecimento a todo mundo, né? Agradecer a você, né? Que você que idealizou essa pasta, a secretaria da pessoa com deficiência e saúde, né? E você, por ter feito tão bem essa parte, você está em outro patamar, você foi para um outro patamar, que é a presidência da SUDESD, né, que é a SUDESD, Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro. E o mais legal do desporto é porque é algo não para transformar em atletas, mas o desporto é para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa fazer uma caminhada, para que a gente possa ter saúde e qualidade de vida. E você fez tão bem essa parte que você foi para outro nível. E aí você viu, entre tantos nomes, o nome do Clodoaldo para poder substituir você. Não é que saiu um outro e você colocou, foi você que saiu para ir para outro local, e você viu que o Clodoaldo pode seguir isso que eu estou fazendo. Então, quero agradecer, para mim é uma honra, muito obrigado pela confiança, né? E também agradecer ao nosso governador Cláudio Castro, porque o Cláudio, ele, igual a você e igual a mim, ele tem uma história no segmento da pessoa com deficiência. Isso fez toda a diferença na gestão dele. Toda a diferença. Então, ele tem, não é agora que ele é governador, que ele acompanha a pessoa com deficiência. E eu fico tão feliz, Renato, de gestores fantásticos, que é você, que é o Cláudio, que temos muito poucos outros políticos que sabem a terminologia, a nomenclatura, como atender. E o Cláudio e você são essas pessoas e me deram... confiaram em mim para poder estar seguindo esse caminho. Então, muito obrigado. Irmão. Valeu mesmo, de coração. E a nossa ideia, né, junto com você, que você, hoje, você está à frente da SUDESD, no geral, para pessoas com e sem deficiência. Mas você tem um carinho todo especial pelo segmento da pessoa com deficiência, por ser fisioterapeuta, e a gente quer contribuir com cursos, treinamentos, capacitações, vivências e festivais de todas as modalidades, para que pessoas com e sem deficiência possam praticar uma atividade, não com o objetivo e o pensamento de ganhar medalhas, de ser o melhor. É o esporte. É o esporte. É o esporte. Então, vamos junto nessa caminhada, e eu estou procurando e buscando uma palavra que reflita muito mais que felicidade. Meu querido Renato. Vamos encontrar junto, porque eu tô também. Clodoaldo Silva, obrigado! Obrigado! É porque é gostoso, Isso é bom. aí. Mas eu vou deixar você olhar para aquela câmera ali, ó, e dar o seu recado final, tá? Relembra o nome da sua mamãe, manda um beijo para suas filhas. Você é família pra caramba. A gente sabe que é isso que é o seu alicerce, seu diferencial. E aprove Deus unir as nossas vidas e que a gente
faça retribuir a confiança do governador Cláudio Castro na nossa gestão e que as pessoas com deficiência encontrem no nosso serviço uma luz que o esporte é capaz de dar. Obrigado, Clodoaldo. Dá o seu recado aí. Obrigado, Renato. Obrigado a toda a galera aqui dos bastidores, que sem eles a gente não vai para o ar, mas que vocês possam estar nos assistindo aqui e viram um pouco da história do Clodoaldo, um cara que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, com a paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, que na infância e adolescência passou preconceito, passou discriminação, mas com muita alegria e muito bom humor conseguiu superar essas barreiras. Começou a nadar como fisioterapia, anos depois ganhou o Brasil e o mundo, conquistando muitas medalhas, e depois parou de nadar, pendurou a sua sunga, mas com as oportunidades que abraçou, hoje está como vice-presidente de esportes, de saúde e pessoa com deficiência, junto com o Renato, nosso presidente da Sudeste. Então contem com a gente para que a gente possa servir a todos vocês e colocar o esporte como uma grande ferramenta de inclusão e que vocês possam falar e pensar, caramba, se o Clodoaldo Silva conseguiu, eu posso fazer o mesmo. Valeu, galera! Vamos! Obrigado, irmão! Uhul, até o junto. próximo, Renato de Paula, Ubuntu Podcast. Um abraço!